Olá, estamos no artigo 8 do primeiro capítulo dessa primeira sessão e agora falando sobre o pecado, parágrafo 1846 a 1869. Na nossa última videoaula, nós já tivemos oportunidade de comentar os 3 primeiros itens: a misericórdia de Deus frente ao pecado, o que é o pecado como uma ofensa gravíssima a Deus e a quantidade, várias formas que os seres humanos têm para ofender a Deus. Agora nós vamos para esse item 4, a gravidade do pecado, seja ele mortal, que é o pior, uma verdadeira desgraça para o ser humano, que é o pecado mortal, principalmente se ele vier a morrer sem se arrepender, e também a questão do pecado venial. No primeiro parágrafo, 1854, nós já vemos como é que nós avaliamos, essas formas de pecado como mortal ou venial. Vamos ler. A gravidade do pecado, pecado mortal e venial. Convém avaliar os pecados segundo sua gravidade. Perceptível já na Escritura, a distinção entre pecado mortal e pecado venial se impôs na tradição da Igreja. A experiência humana o corrobora. Seguindo, o pecado mortal destrói a caridade no coração do homem por uma infração grave da lei de Deus. Desvia o homem de Deus, que é seu fim último, sua bem-aventurança, preferindo um bem inferior. O pecado venial deixa subsistir a caridade, embora a ofenda e fira. Sempre lembrando o sentido mais profundo do termo caridade, que é amor. Nunca vamos aí ficar apenas confundindo a palavra caridade com o dar esmola e dar doações para instituições ou para famílias mesmo, né? Não é só isso caridade, como nós já vimos. Então, essa distinção entre pecado mortal e venial é secular. A Igreja sempre os tratou dessa forma, como nós vemos, inclusive desde os primórdios, nos padres da Igreja. O que é o pecado mortal? Numa definição bem resumida, é uma infração grave, é uma ofensa grave, é ofender a Deus gravemente, de várias formas. Aí se expulsa a Deus da sua vida, porque, como nós já vimos no vídeo anterior, é um desprezo das leis de Deus, preferindo bens inferiores, prazeres, bens, felicidades efêmeras, tudo quanto é tipo de mal que a pessoa faz, por egoísmo, porque não tem escrúpulos, porque não tem Deus. Então essa pessoa está em pecado grave, pecado chamado mortal, porque a pessoa morre para Deus. Não que Deus não queira lhe perdoar, Deus quer perdoar. A pessoa é quem não procura o perdão. É a pessoa que não se emenda. É a pessoa que não quer conversão, mudar de vida. Então, o problema é da pessoa, não é de Deus. Deus, como nós já vimos, fez de tudo para salvar a humanidade. Mas a pessoa morre para Deus porque ela vira as costas para Ele e não quer mais saber de se emendar. Já o pecado venial é um chamado pecado assim mais leve, não tão grave, não é mortal, mas é uma ofensa, não deixa de ser uma ofensa, um ferimento, uma ofensa
ao amor de Deus. Caridade de Deus para conosco. O amor de Deus para conosco. São faltas leves, cometidas diariamente, muitas vezes, e precisa de um esforço constante também para a gente se livrar dessas pequenas faltas, desses pequenos pecados. Mas há muitos meios para isso, né? Agora, nesse outro parágrafo, a gente continua vendo a questão do pecado mortal, porque esse é o que mais preocupa, né, o fiel, porque com ele não se alcança o reino dos céus. Vamos ler. O pecado mortal, atacando em nós o princípio vital, que é a caridade, exige uma nova iniciativa da misericórdia de Deus e uma conversão do coração que se realiza normalmente no sacramento da reconciliação. E vamos ler agora esse texto de Santo Tomás de Aquino. Quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, pela qual estamos ordenados ao fim último, há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Quer seja contra o amor a Deus, como a blasfêmia, o perjúrio, etc. Quer seja contra o amor ao próximo, como o homicídio, o adultério e outros. Por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrário ao amor a Deus e ao próximo, por exemplo, palavra ociosa, riso supérfluo, etc., tais pecados são veniais. É claro que há todo um contexto, né, não só de Santo Tomás de Aquino, mas dos padres da igreja, né, de documentos, muitos dos que nós temos, da teologia moral, mas aqui apenas algumas citações. O pecado mortal, ele atinge um princípio vital que é o amor de Deus. Princípio vital, de vida. A vida é perdida, por isso se chama mortal, porque ofende o amor de Deus. Exige, então, uma nova iniciativa de Deus, que quer perdoar, porque é misericórdia, Deus é misericordioso, mas é necessário que o pecador faça a sua parte, a conversão, que ele se converta, senão não tem como. Santo Tomás aqui mostra também mais 3 formas de pecados. O pecado que é contra o amor de Deus, diretamente a Deus, a blasfêmia, que é uma ofensa dirigida a Deus, ofender a Deus diretamente, o perjúrio, que é jurar falso testemunho, pecado mortal contra Deus, ou se não contra o próximo, matar, tirar a vida. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem de si mesmo. A vida não é da pessoa, a vida é de Deus, é um dom de Deus. Só Ele tem o direito de tirá-la, de pedi-la de volta. E o adultério, que é uma traição gravíssima contra o amor do cônjuge. E então, nesse caso, são pecados mortais, né? Esses poucos exemplos, mas já nos dá uma ideia da gravidade desses pecados. Agora, há pecados mais leves, como palavras ociosas, né? Ficar falando pelos cotovelos, como a gente diz, ou seja, palavras que seriam melhor a gente não ter dito, às vezes depois vai se arrepender de ter falado, né? Você não chega a casos em que a palavra mata, né, os pecados da língua, como a calúnia, a difamação, e então, nesses casos, o pecado pode até se tornar grave, porque são pecados graves, a matéria é grave. Agora, há muitas faltas leves, coisas que a gente
falha, né, no dia a dia, e que não são pecados mortais, mas a gente precisa procurar sempre se emendar deles para não ficar aí cometendo continuamente essas pequenas faltas. Parágrafos seguintes, leia comigo. Para que um pecado seja mortal, são requeridas 3 condições ao mesmo tempo. É pecado mortal todo pecado que tem como objeto uma matéria grave e que, além disso, é cometido com plena consciência e deliberadamente. A matéria grave é precisada pelos 10 mandamentos, segundo a resposta de Jesus ao jovem rico. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Marcos 10. A gravidade dos pecados é maior ou menor. Um assassinato é mais grave que um roubo. A qualidade das pessoas lesadas é levada também em consideração. A violência exercida contra os pais é mais grave que contra um estranho. Se requer 3 condições simultâneas, ao mesmo tempo, para que o pecado seja considerado mortal. Primeiro, a matéria grave. Por exemplo, o homicídio. Matar alguém. Esse fato é um fato grave. O assassinato. O homicídio, infanticídio, feminicídio, tem vários nomes aí, né? Mas a matéria é grave? É. Tem-se consciência dessa matéria grave? A pessoa sabe que não pode matar? Sabe. Está escrito no coração de todas as pessoas, não pode matar ninguém. O assassinato é crime. Então, a pessoa tem consciência disso. Não vai falar que não sabia. E, deliberadamente, terceira condição requerida, quis, tinha liberdade, teve o livre-arbítrio de decidir pelo assassinato, quis matar. Então, pecado mortal. Precisa dessas 3 condições. A matéria grave está bem explicitada nos 10 mandamentos, que nós ainda vamos estudá-los um por um. Tem muitos detalhes de cada mandamento que a gente precisa esmiuçar e conversar e mostrar, né? Porque são pecados graves desobedecer a qualquer um dos mandamentos. A um que seja, você já está em pecado mortal. E aqui tem alguns exemplos, né? Falando de novo do homicídio, o adultério, gravíssimo esse pecado. A pessoa está em adultério, seja o homem ou seja a mulher, que violou um vínculo matrimonial. Roubar, furtar, há vários tipos, né, de roubos e furtos. Difamação, calúnia, jurar falso, né, falso testemunho. Quantos prejuízos, prejudicar as pessoas. Tem muito jeito de prejudicar as pessoas e sempre é pecado mortal. Desonrar o pai e a mãe, não respeitar pai e mãe. Nós todos sabemos, né, que é hediondo um crime desse. Muitas vezes até os filhos matam os pais. Não só comete um, mas outros pecados, né? Tem agravantes. Esses pecados, eles também têm, assim, uma graduação, né, na imputabilidade. Ou seja, há pecados que são mais graves do que outros.
nem por isso esses outros deixam de ser pecados mortais. Sempre é um rompimento, uma ruptura com o nosso Criador, com Deus, o nosso Salvador, porque fere-se o amor de Deus, despreza-se a lei de Deus. E aí não vamos conseguir a bem-aventurança que nos é prometida, que está inscrita no nosso coração, que é ter uma vida eterna com Deus. Não vai ser possível, porque a pessoa não se arrepende, a pessoa não sai do pecado. Continuando, vamos ler. O pecado mortal requer pleno conhecimento e pleno consentimento. Pressupõe o conhecimento do caráter pecaminoso do ato, de sua oposição à lei de Deus. Envolve também um consentimento suficientemente deliberado para ser uma escolha pessoal. A ignorância afetada e o endurecimento do coração não diminuem, antes aumentam o caráter voluntário do pecado. A ignorância involuntária pode diminuir ou até anular a imputabilidade de uma falta grave, mas supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral inscritos na consciência de todo ser humano. Os impulsos da sensibilidade, as paixões, podem igualmente atenuar o caráter voluntário e livre da falta, como também pressões exteriores, perturbações patológicas. O pecado por malícia, por opção deliberada do mal, é o mais grave. Então, sobre esse parágrafo 1859, nós já acabamos de comentar. São aquelas 3 condições requeridas para que o pecado seja considerado mortal, mesmo que haja atenuantes, né? É preciso ser a matéria grave, ter o conhecimento de que é pecado e agir com liberdade, com o seu livre-arbítrio, com o seu consentimento. Aqui se fala de ignorância. Às vezes a pessoa vai falar que não sabia. Eu não sabia que não podia fazer isso. Bom, cada caso é um caso, não nos cabe assim julgar nesses casos. O padre, o confessor, ele tem mais experiência e conhecimento para chegar a uma certa conclusão ali no confessionário, na confissão. Mas nós não podemos esquecer que Deus conhece todos os pensamentos. Se a pessoa está apenas se justificando, né? Sabia, mas fala que não sabia, né? Uma ignorância assim afetada. Então, é possível sim que a ignorância seja verdadeira, então vai diminuir ou até anular a pena, mas é Deus quem sabe. É só Deus quem sabe, que conhece o verdadeiro motivo da pessoa ter agido daquela forma. Então, mesmo assim, nós temos inscritos no nosso coração o que é o certo, o que é o errado, de acordo com a vontade de Deus, os mandamentos, a moralidade que se conhece na sociedade em geral. As pessoas sabem que quando é errado fazer algo que prejudique alguém, tem tantas, a pessoa sente que não está agindo certo se agir assim. Então, é um pouco difícil a pessoa alegar que não sabia, para que ela seja imputável, né? Imputabilidade significa diminuir ou atenuar ou anular a pena. Normalmente a pessoa sabe o que é o certo e ela agiu o contrário daquilo que ela quis, né, agir, porque
achou que devia fazer, embora sabendo que não estava correto. Então, normalmente, né, supõe-se que ninguém ignora os princípios da lei moral que todos nós temos no agir no dia a dia, né? Agora, sempre tem mesmo alguns casos que a pessoa não tem como não agir de uma forma assim, contrária à lei de Deus, e aí tem citados aqui pressões exteriores, doenças, essas perturbações patológicas, é quando a pessoa é doente, fora de si, num estado depressivo, está em tratamento, sob ação de remédios, né? Aí a pessoa talvez prejudique alguém, mas tem aí uma certa atenuante, ou até se anula esse pecado, não foi pecado, diante da condição daquela pessoa. Mas agir voluntariamente por malícia, uma pessoa sem escrúpulos, que não quer nem saber e vai praticar o mal, que ele sabe que é errado, mas mesmo assim ele o pratica, esse é o pecado mais grave. Essa pessoa não tem Deus no coração. Ela pode até fazer o sinal da cruz, ela pode até, né, se achar que está agindo certo, mas não está não, está em litígio aí gravíssimo com Deus. Mais 2 parágrafos, leia comigo. O pecado mortal é uma possibilidade radical da liberdade humana, como o próprio amor. Acarreta a perda da caridade, a privação da graça santificante, isto é, do estado de graça. Se esse estado não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno, já que nossa liberdade tem o poder de fazer opções para sempre, sem regresso. No entanto, mesmo podendo julgar que um ato é em si falta grave, devemos confiar o julgamento sobre as pessoas à justiça e à misericórdia de Deus. Comete-se um pecado venial quando não se observa em matéria leve a medida prescrita pela lei moral, ou então, quando se desobedece à lei moral em matéria grave, mas sem pleno conhecimento ou sem pleno consentimento. Temos então 2 casos, né? Essa exclusão do reino de Deus para quem está em pecado grave e fez essa opção e morre sem se arrepender. Morre sem uma confissão, sem pedir perdão, não teve nem tempo, às vezes, de fazer isso, sofreu um acidente, uma morte repentina, um mal súbito, já tinha feito a sua opção em vida de desprezo às leis de Deus. A misericórdia de Deus estava sempre pronta para perdoar o pecador, mas foi ele quem não quis, foi ele quem se perdeu. Então, é duro falar, né? A pessoa vai para o inferno, mas é o que o próprio catecismo aqui nos mostra. No entanto, mesmo assim, por pior que tenha sido a morte de uma pessoa considerada pecadora e inveterada, somos nós que temos que julgar? Não. Julgamento cabe à misericórdia de Deus. Já o pecado venial, como nós vimos falando, mesmo que o pecado tenha sido mortal, mas às vezes, né, não tinha pleno conhecimento de que era mortal, não tinha pleno consentimento, né, sua liberdade. Cada caso é um caso e com sinceridade a pessoa pode explicar isso sim para o confessor, para o padre, para ter a orientação necessária, porque cada caso é um caso. Mas há essa diferenciação, como nós estamos estudando, entre pecado mortal e pecado venial. Vamos ler.
O pecado venial enfraquece a caridade. Traduz uma afeição desordenada pelos bens criados. Impede o progresso da alma no exercício das virtudes e a prática do bem moral. Ele merece penas temporais. O pecado venial deliberado que fica sem arrependimento nos dispõe pouco a pouco a cometer o pecado mortal. No entanto, o pecado venial não quebra a aliança com Deus. É humanamente irreparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem por conseguinte da bem-aventurança eterna. E agora temos aí um texto de Santo Agostinho. O homem não pode, enquanto está na carne, evitar todos os pecados, pelo menos os pecados leves. Mas esses pecados que chamamos leves, não os consideras insignificantes. Se os consideras insignificantes, ao pesá-los, treme ao contá-los. Um grande número de objetos leves faz uma grande massa. Um grande número de gotas enche um rio. Um grande número de grãos faz um montão. Qual é então nossa esperança? Antes de tudo, a confissão. Então, também está bem claro que Santo Agostinho ainda é mais límpido nos seus conhecimentos que nos transmite. Não é porque são pecados leves que você não se preocupe com eles e não procure se emendar. Porque essa quantidade de pecados leves que são cometidos todos os dias pode levar a pessoa a uma certa preguiça, né? De melhorar, de se converter, de buscar a santidade. E agora nós temos aqui esse último parágrafo, o 1864. Vamos ler. Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31. Pelo contrário, quem a profere é culpado de um pecado eterno. A misericórdia de Deus não tem limites, mas quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão dos seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Semelhante endurecimento pode levar à impenitência final e à perdição eterna. É Jesus Cristo quem nos ensina aqui. Tem um pecado que não tem perdão. Qual é o pecado que Deus não pode perdoar? É esse contra o Espírito Santo, contra o amor de Deus. Se a pessoa rejeita o amor de Deus, ela é deliberadamente, ela não acolhe essa misericórdia de Deus. Não quer saber de Deus de jeito nenhum e vive a sua vida sem religião. Isso é agir contra o Espírito Santo, que é o amor, que procede do Pai e do Filho. Então, essa pessoa não tem perdão, não porque Deus não quer perdoar. Deus não pode perdoar porque ela não quer o perdão. Ela não procura essa misericórdia. Então não tem jeito, né? O pecado é o único que não tem perdão e essa pessoa vai se perder eternamente. Vai continuar viva, mas no inferno, infelizmente. Mas foi a pessoa que foi sozinha para lá. Ela preferiu esse caminho ao invés de conhecer, de procurar o verdadeiro caminho, a verdade, né, e a vida, que é o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. E assim nós terminamos também o item 4. Agora, para terminar o artigo 8, para a próxima videoaula só fica faltando nós falarmos desse mundo de pecados em que nós vivemos na face da terra. O pecado, ele se prolifera, infelizmente, e nós também temos uma parte nisso. Mas procuremos sempre ficar no amor de Deus. É tudo o que precisamos. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.